Olá, eu me chamo Gleice Leitor, sou diretora de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan e apresento a vocês a série Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação, um projeto no qual nós investigamos as ressonâncias do pensamento desse educador pernambucano na produção artística contemporânea. Neste episódio, eu converso com o historiador e educador Dimas Veras sobre o momento artístico, cultural e político do Recife na década de 1960 e rendemos uma homenagem a Jomar Muniz de Brito, artista, poeta, cineasta e agitador cultural, que além de atuar ao lado de Paulo Freire nos círculos de cultura, foi precursor, junto ao educador, de iniciativas de extensão na Universidade Federal de Pernambuco. Jomar também é parte deste episódio, pontuando o nosso diálogo. Eu desejo a vocês uma ótima conversa. Era vizinho de Paulo Freire, era uma amizade assim, que existia entre nós, e por isso a gente se interessava. O que um estava estudando, o outro estava também querendo estudar, procurando estudar também, para poder conversar sobre aquilo. Não havia um sistema assim, como se fosse universitário, era uma coisa mais vivencial. Não reeditar, reviver ou restaurar movimentos, a partir de uma ótica e ética saudosistas, ressentidas ou salvadoras, mas reinventar a cidade Recife, enquanto polo de aglutinação, influenciação e difusão cultural, sem autolimitações, sem megalomanias, sem complexos de inferioridade, pela necessidade de questionar e desmistificar a cultura das elites, bem como evitar o simples endeusamento da cultura do povo. Nem tudo é dominação, nem tudo é pura criatividade. Relativizemos, recomecemos, problematizemos, sempre, sem compartimentações, sem ilusões, sem repetições, a favor das misturas, pelo X dos problemas, pela surpresa, pelo novo. Dimas, esse é um trecho do atentado poético Ação Cultural Libertadora, que foi escrito por Jomar Muniz de Brito em 1985, em homenagem ao educador Paulo Freire. A partir desse trecho, onde Jomar faz um apelo ao novo e à renovação cultural da cidade do Recife, você poderia nos dizer quem é Jomar Muniz de Brito? Olá, Gleice Leitor, boa tarde. Jomar Muniz de Brito responde por muitos nomes. Jomar Muniz de Brito, professor Jomar, JMB, o famigerado, malvelhinho, enfim, um sem fins de alcunhas que remetem a essa multiplicidade que é Jomar Muniz de Brito, esse fluxo pulsante de Jomar, uma carreira plural de crítico de cinema, de professor de filosofia, de professor alfabetizador, de poeta, de escritor, de cineasta, de agitador cultural, como ele preferia. São práticas profissionais e artísticas que remetem a uma trajetória muito rica, muito plural, de uma vida dedicada, por um lado, à pedagogia, à política, mas também à poesia. Jomar é um pernambucano, nascido em 8 de abril de 1937, ali naquele contexto que antecede a Primeira Guerra Mundial. Ele estudou no ginásio pernambucano, importante instituição de formação básica aqui da região. Foi estudante também da Universidade do Recife, atual UFPE, onde se formou professor de filosofia e onde iniciou essa trajetória maravilhosa, nos presenteando, nos contemplando com sua obra, com seu pensamento, com suas performances. Eu sou da presentologia.
Eu sou da presentologia. Eu prefiro discutir o presente, a presença. Ninguém pode discutir o presente sem discutir o passado também, né? O passado. Dimas, e com todo esse currículo, né, essa diversidade de práticas exercidas por Jomar, você poderia dizer para a gente quais são as relações históricas entre ele e o educador Paulo Freire? Jomar foi estudante da Universidade do Recife, da primeira escola de filosofia, que foi a Faculdade de Filosofia de Pernambuco. Antes disso, a Faculdade de Filosofia, que cumpria esse papel, toda a universidade brasileira, ela tinha que ter como o seu centro, o seu coração, as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, como determinava a legislação. E antes disso, quem cumpria esse papel era a FAFIRE, Faculdade de Filosofia do Recife, das Freiras Irmãs Doroteias. Paulo Freire, ele foi professor, passou pela FAFIRE, pela Escola de Sociologia, de Serviço Social, passou pela o que antes era o CAC, né, a Escola de Belas Artes de Pernambuco, e Jomar, ele circulava nesse meio como um jovem intelectual, um jovem crítico de cinema, e ele vai cruzar com o Paulo Freire, que estava, na época, desenvolvendo o seu método, ele chamava na época método de alfabetização, depois vira o sistema de alfabetização. E Jomar e o Paulo Freire, ele, além de um grande escritor, pensador, ele tinha um potencial, ele tinha essa potência de perceber esses prodígios e mobilizá-los e articulá-los e impulsioná-los. E uma dessas pessoas que o Paulo Freire vai identificar é o Jomar Muniz de Brito, que trabalhava então com uma professora de filosofia, que inclusive vai fazer o concurso com o Paulo Freire, de História e Filosofia da Educação, fica em primeiro lugar. O Jomar, o Paulo Freire, que na época estava concorrendo para professor titular, ele deixa, né? Ele perde o concurso, essa professora fica em primeiro lugar, o Jomar vai trabalhar um período com ela, mas logo vai ser emprestado para trabalhar com o Paulo Freire no que viria a ser o Serviço de Extensão Cultural. E quem era essa professora, Dimas? A professora Maria do Carmo Tavares de Miranda. Maria do Carmo Tavares de Miranda, ela exercia uma influência muito grande, ela foi orientanda do Heidegger, e ela estava muito ligada a um mandarinato intelectual daqui da região, ao Gilberto Freire, né? Era uma católica fervorosa, inclusive depois vai se tornar uma das lideranças da Marcha com Deus pela família. E o Paulo Freire também tinha uma relação muito próxima com a igreja, né? Então eram dois polos, na verdade, do pensamento, de pensadores e pensadoras ligados à igreja. A Maria do Carmo Tavares de Miranda, numa perspectiva mais conservadora, né? E o Paulo Freire, numa perspectiva mais progressista. Eu gosto de pensar a banca do Paulo Freire naquele contexto como uma metonímia do embate que estava havendo em torno da LDB entre os defensores da escola pública e os defensores ali da escola particular, confessional, que marcou ali o ano de 1960, 61. E o Jomar, claro, ele sempre teve uma postura muito de vanguarda, né? Ele estava dialogando com a geração Mapa, do Glauber Rocha, na Bahia, vai participar do filme com o Glauber Rocha, passa um período lá na Bahia, na casa do Glauber Rocha, que era uma pensão que a mãe dele possuía. Então, o que se percebe é que o Jomar ele estava muito mais sintonizado com uma perspectiva progressista do que essa perspectiva mais conservadora, e é esse caminho que ele vai trilhar em direção ao Paulo Freire. E vai pagar um preço muito alto por isso. Tudo ali transpirava debate. Tudo se debatia. Então ninguém estava propondo uma coisa nova.
Não, aquilo já era a coisa usual, frequente. E o interesse era esse, procurar descobrir realmente as origens dessas coligações do Paulo Freire com um imbecil chamado Jomar Muniz de Brito, que ainda hoje é um imbecil também. Então, era um ambiente de fraternidade, sem ser a coisa católica. Éramos todos católicos, mas não apostólicos romanos. Éramos mais devassos. Então, para mim, nessa época, era bom que surgiu a coisa da dissipação, uma palavra que é muito dessa época. As pessoas não queriam ficar repetindo o que ouviam, por exemplo, as grandes aulas na época. E você traz para a gente esse contexto, né, da década de 1960, das disputas conceituais e políticas da LDB em torno desse processo, que é também um debate muito amplo sobre a universalização da educação, a universalização da educação lida também como a universalização da escola. E aí você desenvolveu uma pesquisa que é um livro, Sociedades Letradas no Recife, a Revista de Estudos Universitários, que é uma pesquisa onde você vai justamente mapear a relação desses intelectuais com a universidade, né, com o desenvolvimento, digamos assim, da intelectualidade na esfera da universidade. E na tua pesquisa tem um especial destaque as figuras de Paulo Freire, que é o mote da nossa conversa, de Jomar Muniz de Brito, mas também do filósofo Luiz Costa Lima, que estiveram à frente do Serviço de Extensão e Cultura da Universidade, do que a gente compreende hoje como Universidade Federal de Pernambuco. Você pode contar para a gente um pouco o que é o SEC, né, o Serviço de Extensão e Cultura, o que foi o SEC, na verdade, a Revista de Estudos Universitários, e quais foram as inovações promovidas por esse grupo na universidade a partir das intervenções e também dos projetos defendidos por esses intelectuais. Você já enunciou que eles pagaram um alto preço, né? Eu acredito, imagino que os três, mas o que foi o SEC, né? Qual era a efervescência aí que esse serviço instaurou no contexto da educação superior? Pergunta maravilhosa, professora Gleice Heitor. O SEC, ele faz parte de um espírito de época, que está muito conectado a um movimento social muito forte ali dos anos 60, na verdade, mais de um movimento, que são os movimentos sociais da educação e cultura popular, que aqui no Brasil ganham muita força em 1960, com a criação do Movimento de Cultura Popular, o MCP, no contexto da Prefeitura de Miguel Arraes, do qual o Paulo Freire participou da criação, mas muitos outros intelectuais aqui da cidade estavam envolvidos, mas não só os homens e mulheres de letras, também os artistas populares, educadores da educação básica, as professoras alfabetizadoras, sindicalistas, artistas de maneira geral e produtores culturais. Então, esses movimentos, eles começam a explodir pelo Brasil. Após eles, você tem o CPC, os Centros Popular de Cultura da UNE, o Movimento de Educação de Base da Confederação Nacional de Bispos do Brasil, dentre outros movimentos que vão surgir por todo o Brasil. E Paulo Freire, como um ativista, um militante, um educador envolvido com esses movimentos, ele vai ter essa ideia brilhante de, através de um serviço que era um serviço quase marginalizado, quase secundarizado, quiçá até
terciário dentro das universidades, que era a prática da extensão, surgida nas universidades anglo-saxônicas, a partir de experiências de cursos livres e de prestação de serviços comunitários. Essas atividades tendiam a concentrar aqueles serviços que a universidade não conseguia inserir dentro do seu currículo acadêmico. E o Paulo Freire ele vai ter a brilhante ideia de criar um organismo, um órgão, dentro da universidade que ofertasse uma política pública de ensino superior conectada a essas demandas da sociedade, a essas emergências da sociedade. É assim que vai surgir, em 1962, o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, inclusive no contexto de celebração do aniversário da universidade. Então, Paulo Freire ele vai juntar aqueles pilares elementares da universidade, o ensino e a pesquisa, e vai criar uma espécie de ensino-pesquisa ambulante, comunicador, que é a prática da extensão, numa perspectiva da comunicação, do diálogo, dentro do pensamento do Paulo Freire. E como é que ele vai estruturar isso? Ele vai estruturar isso a partir de 3 programas fundamentais. O primeiro é o programa que vai focar na educação popular, que na época eles chamavam de educação de adultos, nem chamavam ainda de educação de jovens e adultos, que é nada mais, nada menos do que o exercício da educação que existe fora da sala de aula, que os movimentos sociais praticam, que os grupos culturais praticam e refletem, mas também esse trabalho pedagógico voltado para aquelas pessoas que estavam fora da idade escolar, sobretudo voltado para a alfabetização naqueles anos, porque naqueles anos a Constituição de 46 ela impedia as pessoas iletradas, analfabetas, de votar. Então, você passar por um processo de alfabetização e letramento significava um passo adiante na sua cidadania, porque você conquistava o direito ao voto. Então, você tinha um primeiro eixo de programa voltado para a educação, sobretudo para a pesquisa e para a prática do que eles chamavam método Paulo Freire, que depois eles vão descobrir pesquisando que não era apenas um método, uma técnica, mas era toda uma reflexão, uma teorização, uma fundamentação, uma aplicação e uma pesquisa voltada para a educação de jovens e adultos, mas não apenas para ela, para o ensino superior, para o ensino básico, uma reflexão profunda sobre o fazer educacional, que é o pensamento de Paulo Freire. Esse era um dos eixos. Havia uma convicção que, para o trabalho de educação, sem nenhum apelido ainda, o trabalho da educação, nós acreditávamos que esse trabalho de educação era fundamental para toda a sociedade. Então, sobretudo, quem fazia a universidade, quem estava ligado à universidade, precisaria estar comprometido com esse sistema de alfabetização, entendeu? Que Paulo Freire era um grande nome. O segundo eixo era onde eles faziam circular essas pesquisas que eles estavam desenvolvendo, que era a revista Estudos Universitários, que foi o mote, o tema da minha dissertação de mestrado e depois do que se tornou o meu livro. Quando eu fui estudar a revista, eu disse, peraí, essa revista está conectada a um programa muito mais amplo. Aí eu descobri que existia esse eixo do método Paulo Freire e o terceiro eixo, que era o eixo comunicativo, dialógico, a rádio universidade. Aqueles que faziam o SEC vão idealizar a rádio universidade, assim como idealizaram, né, o método ou sistema Paulo Freire e a revista Estudos Universitários. Liderando
o programa do método Paulo Freire. Claro, o Paulo Freire, havia um padre secular também, que depois segue para o exílio na Unesco, vai trabalhar na Unesco, Almeri Bezerra, e tinha também o Gilmar Muniz de Brito, professor Gilmar, recém-formado em filosofia, que tinha um papel fundamental na formação de professores. Na revista Estudos Universitários, ele vai chamar um jovem crítico literário, que inclusive era vizinho do Paulo Freire, havia feito o trabalho de formação com os livros da biblioteca do Paulo Freire e acabara de voltar da Espanha, onde fizeram um estágio lá pós sua formação e onde conhecera de perto o horror do fascismo, do franquismo, né, de toda esses regimes autoritários tão em moda na época, tão presentes na época. E para a Rádio Universidade, ele vai convidar o José Laurênio de Mello, que fazia parte de um coletivo de artistas impressores, o Gráfico Amador, também recém-retornado da Inglaterra, onde trabalhou na BBC de Londres, ao lado de sua esposa também, trabalhava na BBC de Londres, Ana Cain, né? E dentre outros que circulavam ali em torno da Rádio Universidade. Então, os 3 eixos do SEC eram esses: um programa de formação voltado para uma formação que vai da educação de adultos, jovens e adultos, da educação popular até a pós-graduação, baseada na pedagogia Paulo Freire, a revista Estudos Universitários, onde foram publicados os primeiros ensaios sobre a pedagogia Paulo Freire, e a Rádio Universidade, hoje Rádio Universitária. Havia também um programa de TV universitária, que seria e que foi a primeira TV universitária da América Latina. Então, porque na época tem umas pessoas que eram ligadas a gente, que tinham colunas nos jornais. Eu estou lembrando daquele Celso Marconi. Celso escrevia no jornal, era colunista do Diário de Pernambuco. Então, muita coisa saía, uma conversa que eu tinha com ele, ele saía. Então, aquilo causava já uma repercussão que a gente, quando tinha falado aquilo numa conversa, não tinha pensado na repercussão que teria. É isso, porque tem que se levar em conta. E você tinha mencionado a questão do alto preço, né, que esses intelectuais pagaram, como que essa atuação levou, por exemplo, esses intelectuais, assim como toda a política pedagógica, os ideais pedagógicos de Paulo Freire, a se enfrentarem com a ditadura civil-militar brasileira. Pois é, quando esses programas eles vão despertar, o Paulo Freire ele era muito católico, ele tinha um padre como secretário, né? Então esses programas eles vão despertar interesses nos 2 campos políticos ali, antes da polarização mais extrema, que foi ali que se deu no final de 63. O método Paulo Freire vai ter o seu batismo de fogo, vai se transformar no sistema Paulo Freire a partir de Angicos, primeiro semestre de 1963. É importante destacar, inclusive, que o programa de Angicos, apoiado pelo governo de estado ali do Rio Grande do Norte, mas também pela USEIP, o que vai, inclusive, despertar desconfianças antes da aplicação do método Paulo Freire, mas que depois que é aplicado, quem vai sair de lá desconfiado é o campo conservador. O general Castelo Branco, que era ministro do Exército na época, vai dizer: olha, vocês estão engordando cobra, vocês estão cultivando uma cascavel. E eles vão cair sim. No segundo semestre de 63, a gente já percebe uma campanha midiática conservadora muito forte contra o SEC, que começa aqui de alguma forma regional, mas que vai ganhar uma perspectiva nacional a partir de um jornal carioca, do então governador do estado da Guanabara, o Corvo, que era aquele
Nossa, agora me escapou o nome dele, o Lacerda, Carlos Lacerda, né? Então ele tinha um jornal, o jornal dele vai começar a replicar o que estava circulando nos jornais aqui de Pernambuco, que o método Paulo Freire era um método subversivo de comunização do Brasil. Eles tinham muito medo de como essa alfabetização poderia redefinir o status quo eleitoral do Brasil na eleição que aconteceria no ano de 64, tá? Então, o SEC ele se torna o alvo de uma intensa campanha midiática conservadora, anticomunista, que vai tomar o Paulo Freire como um alvo, mas não um alvo em si mesmo. O Paulo Freire ainda era um intelectual que estava ascendendo dentro do cenário nacional, do cenário internacional. O principal alvo, obviamente, era o campo progressista, era o João Goulart, que vai abraçar o método Paulo Freire e transformar ele no Programa Nacional de Alfabetização, um programa que visava criar mais de 60 mil círculos de cultura e erradicar o analfabetismo do Brasil. Então, eles vão se tornar alvos dessa campanha conservadora que vai do final de 63 até o golpe de 64, ali, abril de 64. Antes disso, o Luiz Costa Lima, que era o editor da revista Estudos Universitários, eles vão criar um conflito muito forte aqui, inclusive envolvendo o próprio Gilberto Freire, e vão vão empastelar a revista. Eles vão conseguir derrubar o Luiz Costa Lima e vão colocar a revista na gaveta, vão fechar a revista, tá? A revista que havia lançado as primeiras teorias sobre a pedagogia Paulo Freire, uma revista que ousava debater aqui em Pernambuco, que era o quartel-general, de alguma forma, do pensamento regionalista, capitaneado pelo Gilberto Freire. Eles debatiam vanguarda aqui, estavam debatendo concretismo, estavam debatendo escola de Frankfurt, estavam debatendo uma poesia transformadora, né? Inclusive debatendo não apenas com esse campo regionalista, mas com o campo também de esquerda, aquela arte engajada, o dirigismo cultural. Então, eles tinham uma perspectiva crítica, que eles estavam numa trincheira ali, debatendo com os dois campos, né? Eles não estavam aderindo simplesmente de maneira ingênua a uma perspectiva da arte e da cultura popular como uma panaceia, tá? Então, eles tinham uma visão muito crítica. A revista vai ser empastelada em dezembro de 63. As pessoas conviviam assim, democraticamente, né? Não havia um desejo de superar, um grupo superar o outro, achar que sabe mais do que o outro. Era tudo uma unidade de debates. Com o golpe, né, eles já haviam criado toda a atmosfera do anticomunismo, da questão moral, da corrupção dos valores morais. Então, quando vem o golpe, o Paulo Freire ele fica meio que refugiado, ele estava em Brasília, ele fica escondido, na verdade, na casa de amigos lá em Brasília, para não ser preso. E aqui a revista já estava fechada, a Rádio Universidade vai ser invadida, assim como a sede do SEC, tá? Então, eles invadem a sede do SEC, muito material se perdeu, foi destruído. Um então jovem estudante de sociologia da época, muito amigo do Jomar, o Márcio Cortez, ele diz que lembra do material sendo queimado, assim como foi queimado na frente do MCP, na frente do SEC, que ficava na rua Gervásio Pires, no coração do que era então a Universidade do Recife, o campus urbano. Depois é que ele vai ser levado para o subúrbio do Recife, durante a ditadura, né? Ele vai ver todo aquele material ser destruído e a equipe do SEC vai ser toda ela presa lá no Forte das 5 Pontas.
O Jomar ele vai ficar preso, inclusive com o Gregório Bezerra, e ele conta histórias de memórias, ele ensinando ou começando a ensinar o francês para o Gregório Bezerra. Ele muito aflito, né? Aparentemente, boa parte da equipe vai ser solta e ele vai continuar preso. O Márcios diz que por causa dos seus questionamentos, dos costumes morais, seu jeito de falar mais livre, né? Seus trejeitos, seus questionamentos dos padrões de gênero, muito possivelmente foi isso que levou o Jomar a ficar mais tempo preso. E, é claro, ele era o formador de professores do método Paulo Freire, isso também contribuiu bastante. Todo esse pessoal vai ser preso, depois vão ser aposentados e exonerados do serviço público que estavam desempenhando ali dentro da Constituição, dentro da legislação, né? E eles vão ser dentro do que ficou conhecido como a Operação Limpeza. Eles mesmos chamavam isso. Quando eles publicam o Ato Institucional número 1, eles vão vão modificar a Constituição de forma autoritária e vão criar uma janela temporal para fazer um expurgo político e moral no serviço público, no serviço privado, e toda a equipe Paulo Freire, assim como Paulo Freire, vai ser presa e exonerada, aposentada e afastada. Você poderia ter mais de um vínculo naquela época. Quem tinha mais de um vínculo, como o Paulo Freire, o Luiz Costa Lima, eles vão passar por esse processo de expurgo, que é uma palavra horrível, que a gente vê lá no hospital, é aquela parte do hospital para onde vai o material infectado para ser esterilizado. Aí um expurgo político e moral. Dimas, e como parte das contestações ao regime, Jomar ele teve um amplo engajamento artístico, né? Inclusive um engajamento que se deu em diferentes linguagens. É um artista que colaborou e que teve um papel importante na conceituação, por exemplo, do Manifesto Tropicalista, que estava ali na interlocução com artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, mas é um artista que teve uma profícua produção de um momento e de um movimento super importante na história do cinema pernambucano, que é o movimento Super 8. Assim. Você poderia trazer para a gente uma pincelada das experimentações poéticas de Jomar Muniz de Brito, que eram poéticas, mas extremamente políticas e contestando toda essa tradição, inclusive, que você descreveu, né, que estava nesse embate aí na política local, que é justamente o tradicionalismo, né, a própria crítica. Eu vejo Jomar como uma das pessoas que estavam fazendo uma reflexão super importante, a própria forma como os movimentos progressistas se apropriavam de uma ideia de cultura popular. Então, como é que isso se reflete no trabalho artístico dele? O golpe e o início da ditadura, apesar de toda a dor, ele é aquela situação limite onde vai desabrochar, de alguma forma, o Jomar Muniz de Brito que nós conhecemos hoje. Porque, impedido de ensinar, de exercer sua profissão de professor de filosofia, Jomar pega a estrada, a travessia, o trânsito que Paulo Freire falava, e leva na bagagem aquela tradição vanguardista da revista Estudos Universitários, ou do próprio método Paulo Freire, quando naquela efervescência dos movimentos de educação e cultura popular, cada um inventando sua cartilha, o Paulo Freire vem com um método revolucionário sem cartilha. E o Jomar pega toda essa tradição vanguardista de fazer o novo, de alguma forma, de devorar, da antropofagia, de se alimentar de tudo que está nos circulando, que está nos atravessando como fluxo. E ele pega isso e vai pegar o trânsito
ainda que em transe, o transe do golpe, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, e ele continua ensinando, mas ele vai mergulhar num diálogo permanente com artistas, com poetas, com cineastas que ele já mantinha, como Glauber Rocha, que vai perguntar a ele em carta como você aguenta essa atmosfera sufocante da província. Tem uma carta belíssima do Glauber Rocha, ele indagando como o Jomar conseguia suportar tudo aquilo, que está lá, essa carta está inclusive no prefácio do livro dele, do Modernismo à Bossa Nova. Então, o Jomar, ele vem com toda essa tradição vanguardista, estética, e vai continuar enfrentando aqueles que, de alguma forma, estavam no embate com eles ali, no contexto anterior ao golpe, mas no contexto posterior ao golpe também. Inicialmente, numa tradição da Bossa Nova, muito forte, renovando a cultura popular. E aí ele escreve do modernismo à Bossa Nova, que vai também da escola nova ao método Paulo Freire. E ele vai pensar tudo isso numa perspectiva da Bossa Nova, que vai se transformar na perspectiva da Tropicália, porque somos ou não somos tropicalista. No começo, quando eu falei do Jomar, eu esqueci de me dizer tropicalista, um eterno tropicalista. E é muito interessante que em 67, 68, Gilberto Gil vem para cá, vai fazer uma longa turnê de um mês aqui, e vai se encontrar com todo esse movimento, a banda de pífano de Caruaru, o coco de roda, o tropicalismo pernambucano, a tradição vanguardista, a tradição do cinema. O Paulo Freire, quando vai para o slide, ele vem com essa pegada do cinema. E eu até perguntava ao Jomar, onde essa dimensão do cinema, do slide do Paulo Freire, é Paulo Freire, mas é também Jomar Muniz de Brito, crítico de cinema ali dos anos 50, dialogando com a geração Mapa, com o cinema novo. E aí o Jomar, ele vai estar envolvido em todo esse circuito cultural, que é o circuito cultural também do Teatro Popular do Nordeste, do Hermílio Borba Filho, que vai estar usufruindo da plataforma do SEC, na época, de maneira resistente. Era um ambiente que eles se reuniam ali na Conde da Boa Vista. Eles tinham um teatro, tinham um ateliê, tinham um barzinho. Então, tinha o Teatro Popular do Nordeste, essa pegada mais de uma estética da Zona da Mata, do Hermílio Borba Filho, que vai ser sucedida também ali dentro do ambiente do SEC, desse teatro, pelo movimento armorial. Então, ali é um caldeirão, né? Você tem o Teatro Popular do Nordeste, que depois vai fechar por questões econômicas, políticas, culturais, de repressão também muito forte. Vem o movimento armorial e o Jomar na vanguarda, resistindo na trincheira ali, debatendo com essa perspectiva mais regional, o movimento armorial fazendo uma ponte mais com estética sertaneja, e o Jomar com a perspectiva estética mais cosmopolita, mais da vanguarda, sendo muito censurado, sem espaço institucional para que essa perspectiva, essa proposta estética ganhasse força. Tudo isso fazia parte do nosso cotidiano. Não era uma coisa pensada juxtapostamente, de uma maneira juxtaposta. Era um pensamento inerente, entendeu? Era uma coisa de comprometimentos. E aí, em 68, veio o AI-5, o regime militar, ele se fecha mais. E o Jomar, que estava ensinando lá na Paraíba, no início dos anos 70, ele vai ser exonerado. Mas não foi exonerado porque era paulo freireano, viu, gente? O documento da repressão, ele vai ser exonerado por causa do seu tropicalismo, por causa do seu vanguardismo. É claro que a perspectiva paulo freireana, ela está inserida, ela é uma perspectiva de educação vanguardista também.
Mas a grande crítica que vai vir na sua exoneração lá da UFPB é por causa de sua subversão moral e estética. E aí, com o impedimento de ensinar na Paraíba, ele começa a ensinar aqui na Escola Superior de Relações Públicas, a ESURP. E, coincidentemente, eles tinham um núcleo de audiovisual e o Jomar vai tomar contato com uma câmera de bitola 8mm, uma Canon Super 8, que é quando ele começa essa trajetória, essa experimentação, essa cinevivência, como ele mesmo dizia, com o Super 8, de onde vai sair filmes premiados como O Palhaço Degolado, um manifesto vanguardista contra a estética dominante da época armorial, regionalista, mas também contra a tradição de pensamento epistemológica hispano-luso-tropical de Gilberto Freire, que estava muito presente num fórum que acontecia aqui, que era o Seminário de Tropicologia, que era um órgão da universidade conectado com a então Instituto Joaquim Nabuco e que formulava políticas, ideias, de alguma forma para tentar influenciar o governo, então, o governo militar. Em determinado momento ele até conseguiu, ali no contexto dos anos, final dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, mas com o advento do governo Geisel, eles perdem um pouco do poder. Então, o Jomar ele vai estar com sua arte, com seu cinema, com sua poesia, enfrentando, né, todas essas estéticas, mas também essas políticas conservadoras ou, de alguma forma, ambíguas, porque elas tinham dimensões progressistas, mas também dimensões conservadoras, que estavam sendo experimentadas e institucionalizadas aqui no Estado. E aí ele vem com o seu Palhaço Degolado, ele vem com filmes como Jogos Frutais, onde você tem o João Cabral de Melo Neto com a experimentação de corpos de mulheres trans, de corpos andrógenos. Isso é muito radical. Quem estava fazendo isso nos anos 70 era o Andy Warhol, em Nova York, né? No final dos anos 60, início dos anos 70. E o Jomar estava experimentando isso aqui também, em parceria com um grupo de teatro que tinha personagens, vários personagens trans ou transgêneros, que era o Vivencial de Olinda, o Vivencial Diversiones de Olinda, que ganhou o cinema recentemente na película Tatuagem, do Wilton Lacerda. Então o Jomar ele foi como o pessoal diz aí, um guerrilheiro, né? uma arte de guerrilha ali nos anos 70, início dos anos 80. Que ótimo. Você falou uma coisa, né, que eu acho que pode ser bem interessante também para a gente fechar e partir para mais uma das facetas de Jomar, que é a questão da relação entre os intelectuais e o poder, os intelectuais e os governos, os intelectuais e o poder público. Então, você trouxe como que Gilberto Freire cria, por exemplo, um órgão que é o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que depois vira a Fundação Joaquim Nabuco, no desejo de incidir, né, sobre aí as políticas públicas, de ser aí um ponto, né, um polo do Nordeste incidindo sobre essas políticas mais amplas de país, mas Jomar, ele também teve uma passagem, né, foi presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife, ocupando esse cargo e pensando políticas públicas mais voltadas para a cultura, mas também com uma capacidade de reflexão e de autocrítica muito forte sobre o que era cultura, o que poderia ser entendido sobre cultura. Você poderia situar a gente um pouco em que momento Jomar ocupou esse cargo e quais foram também as singularidades da sua passagem
pela Prefeitura da cidade do Recife, nessa função de um articulador. Ele se define como um agitador cultural, é o termo que ele gosta até hoje de usar, mas quais seriam as singularidades aí, que agitação ele promoveu enquanto esteve à frente da Fundação de Cultura da cidade do Recife? Pois é, o Jomar, ele sai dos anos 70 com essa produção cultural de guerrilha, sem apoio nenhum, exonerado do serviço público, aposentado do serviço público, e nesse embate muito forte com esses pensadores, esses artistas que estavam, de alguma forma, estabelecidos no campo cultural, no campo intelectual brasileiro. E ali nos anos 80 é um momento de redemocratização, de reabertura, e é bacana porque esses intelectuais, de alguma forma, vão fazer as pazes, vão se entender dentro daquele contexto de reconstrução democrática. O Paulo Freire, o próprio Jomar Muniz de Brito, né? O Jomar Muniz de Brito fazendo as pazes com o Ariano Suassuna, com quem teve embates muito fortes nos anos 60, 70, com o Gilberto Freire, e esse momento de reconstrução coletiva do Brasil, do projeto de cultura brasileiro, do projeto de educação, nosso projeto de político, nosso projeto de civilização. E que era o projeto que estava em debate ali nos anos 60 e que foi, de alguma forma, interditado, pelo menos em sua dimensão mais progressista, mais vanguardista, mais radical no sentido que Paulo Freire o dá, daquele que vai à raiz do problema, não do extremado, do intolerante. Então, o Jomar, ele vai ter a oportunidade de passar ali, primeiramente, pelo que se tornou o outrora Serviço de Extensão Cultural. Ele vai passar pelo Departamento de Extensão Cultural. Mudou só, né, a nomenclatura burocrática do órgão. Ele passa como serviço, ali entra no início da ditadura como DEC, o Departamento de Extensão Cultural, e permanece como Departamento de Extensão Cultural. Depois passa assuntos comunitários, enfim, as nomenclaturas vão mudando ali ao longo dos anos 60 e 70. E passaram por lá, como eu falei, intelectuais, artistas de renome e que tiveram um papel importante de manter aquilo vivo, como o Hermílio Borba Filho, com o projeto do Teatro Popular do Nordeste, o Ariano Suassuna, com o Movimento Arboreal, e depois segue com aquele pessoal da geração 65 também. E aí eles vão ter a oportunidade, de alguma forma, de se entenderem minimamente naquele contexto dos anos 80, e o Jomar vai passar por lá, vai ser convidado para construir uma agenda, um programa político paulo freireano, já que o Paulo Freire é convidado para voltar para a universidade, mas o Paulo Freire já havia se transformado no Paulo Freire do mundo. Ao mesmo tempo que a Universidade Federal de Pernambuco está o convidando, a Unicamp está chamando ele, a USP está chamando ele, a PUC São Paulo está chamando ele, e a Secretaria da Educação da então Prefeitura de Luiz Erundina também o convidando para construir lá em São Paulo, onde ele não vai passar muito tempo, porque, além dessas instituições, todo o mundo todo também querendo ouvir, escutar e debater com Paulo Freire. Então, o Jomar vai construir aqui, inicialmente, o Departamento de Extensão Cultural, e depois vai ser convidado, no contexto da Prefeitura de Jarbas Vasconcelos e do governador Miguel Arraes, para construir a Fundação de Cultura da cidade do Recife, dentro do contexto da Secretaria da Educação Estadual, da Silke Weber, que foi do MCP, que dialogou muito com Paulo Freire. E aí ele vai trazer como proposta, mantendo e homenageando o seu antigo orientador, o Ação Cultural para a Liberdade. Ação Cultural Libertadora. Ação Cultural para a Liberdade é um livro publicado por Paulo Freire no contexto ali do exílio no Chile, e ele resgata, ele
ele reinventa, ele revive essa ideia do Paulo Freire a partir de sua experiência na Fundação de Cultura da cidade do Recife. Ação cultural libertadora. É importante destacar que Jomar não chegou lá por uma simples indicação do prefeito. Os coletivos de artistas da cidade do Recife vão fazer uma grande assembleia, um evento cultural, e o nome dele vai ser o nome indicado para a lista tríplice por esses coletivos de artistas. E aí o Jomar vai lá com a perspectiva paulo-freireana de democratizar a cultura. Como democratizar a cultura? A partir do diálogo com esses coletivos. A política de cultura ser formulada a partir desse diálogo com esses grupos de artistas, de produtores culturais que estão produzindo, que estão vivendo, arquivivendo, escrevivendo no Recife, naquele contexto. É claro que uma proposta radical como essa, de você democratizar a própria gestão da cultura, ela não vai conseguir força política dentro do ambiente político da época para se sustentar por muito tempo. E aí, mais para frente, né, o Jomar vai ser afastado e você vai voltar àquela perspectiva mais centralizada, menos horizontal, mais autoritária, bem dizer, da gestão da cultura da cidade. Mas eles deixam um legado muito bacana, essa lição da democratização, e um trabalho de pesquisa fabuloso, de memória, sobre o que foi a primeira Secretaria de Educação e Cultura do Recife, que foi o MCP. Naquela época, a prefeitura não tinha as secretarias, o MCP cumpriu o papel de Secretaria de Educação e Cultura ali, de maneira vanguardista, como toda a tradição dos anos 60. Isso é difícil responder. Não, porque lógico pode ser uma salada de frutas. É a favor, é contra. Tem ramos diferentes aí nesse debate, né? As pessoas que acham que é importante relembrar o Paulo Freire, ou se não, tem outras pessoas que surgiram depois. Aí é sempre uma coisa não só da província, mas de qualquer cidade que tenha lideranças. Então existem esses choques, esses conflitos. Muito bom, Dimas, dividir com você esse momento, né, de rememorar. Jomar está aqui firme e forte também, conversou conosco nesse vídeo, entrecorta esse vídeo, suas falas, os seus atentados, as suas rebeldias, mostrando aí toda a vitalidade de alguém que vem dedicando, né, uma vida a criar e a pensar essas articulações entre arte, cultura, educação e formação. Então, te agradeço por ter compartilhado conosco os teus conhecimentos, os aspectos da tua pesquisa e do teu trabalho aí também docente, como educador, como alguém que integra a Cátedra Paulo Freire, que vem trazendo esse pensamento para a nossa atualidade. Eu não sou muito de lembrar do passado, não. Eu preferi o presente. Você está aqui fazendo uma coisa presente. Isso é a presença que me interessa, o seu olhar atual sobre isso. A sua interferência nesse processo. Acho que isso é melhor do que ficar relembrando só o passado. Para finalizar, vou fazer uma leitura de um outro trecho do atentado Ação Cultural Libertadora, só para a gente ver como que tudo isso que nós conversamos aqui hoje está ilustrado ali na década de 80, no processo de escrevivência, né, que é um conceito que Jomar utiliza nesse período, mostrando como a articulação entre prática artística
poesia e pensamento pedagógico estão presentes nos atentados. A ação cultural libertadora transforma a cultura do silêncio, dos tempos da mais dura repressão, em cultura permanente de democratização. Para isso, temos que partir de nosso contexto concreto, múltiplo e contraditório, disperso e diversificado, onde a identidade cultural deve passar e ultrapassar pela consciência transformadora das diferenças. Diferenças efetivamente de classe social, de dominação socioeconômica e existencial, não apenas explicadas ou racionalizadas pelo binômio da formação das elites versus autenticidade popular. Entre o binômio Deus e o diabo, quantos inúmeros outros orixás.